Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Evandro Alves. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre educação no melhor podcast educacional do Brasil. E no episódio de hoje, iremos falar sobre programas e projetos educacionais. Hoje eu estou recebendo aqui no Cicapcast Velígia Holanda. Ela que é licenciada em Ciência Biológica, pós-graduada em Metodologia Ativa e pós-graduada em Gestão Educacional. E atualmente faz parte da consultoria da Cicap Soluções. Seja muito bem-vindo, Velígia. Obrigada, Evandro. É um prazer contribuir com essa troca de experiência, essa divulgação que vocês estão fazendo a longa distância para alcançar outras pessoas, outros clientes e aprimorar ainda mais o nosso conhecimento voltado para essa gama que é a educação. Muito bem. Também estamos recebendo aqui Marcos Gomes, ele que é formado em Ciência Biológica pela Universidade Federal, UFPE, especializações em MBA em Licitações e Contratos, Gestão Educacional, Direção, Coordenação e Supervisão e atualmente faz parte da consultoria da empresa Cicap Soluções. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Evandro. Olá, Velígia, minha companheira aqui de consultoria. É um prazer estar aqui, mais uma vez na empresa, a empresa que tem acolhido a todos nós, empresa que tem conquistado praticamente 50% do estado de Pernambuco com os seus serviços, e o Cicapcast só vem a ampliar, a divulgar ainda mais os serviços sobre a excelência de cada um que aqui trabalha. E é um prazer estar aqui com você para a gente disseminar mais informações a respeito da educação. O prazer é todo meu receber vocês, viu? Mas eu não posso começar o podcast sem entregar, antes de entregar esse presente, né? É um presente aqui da Cicap Soluções. Esse aqui é seu, Marco. Muito obrigado. E esse aqui é seu. Obrigada, Evandro. Espero que vocês gostem. Estamos nos sentindo no programa do Jô. Só falta chegar o chá, né? É bom receber essa... Como é caneca, né? Que chama? Caneca, Isso. Vocês tomam café? Eu sou apaixonado por café. Então, Amo. melhor Estou presente. aqui diante de uma pessoa que é entendida do café. Já me passou várias dicas. Ah, assim é bom demais. Café Adoro é suco, café, né? adoro Tudo café. que vinha é legal. A gente vai bater um papo hoje sobre educação. Quando a gente fala sobre educação é legal, né? Bom demais, a gente vai... É muito amplo, né? E hoje a Cicap Soluções escolheu vocês para tirar dúvidas, né? Esse pessoal que está assistindo aqui em casa, você que está no YouTube, que sempre está dando feedback, comentando, eu já agradeço, muito obrigado. E hoje a gente vai tirar dúvida sobre o PENAI, sobre o PENAT, e ninguém mais do que vocês para falar sobre isso. Eu gostaria de começar com o Marco, para saber o seguinte: qual a importância, Marco, dos programas e projetos educacionais para o desenvolvimento da rede municipal de ensino? Então, Evandro, vê só, quando você fala em educação, nós precisamos de vários fatores. Então, vários atores são necessários para o processo educacional. Seja ele na área pedagógica, na dimensão pedagógica, como também na dimensão de sistemas e programas. Então, falando em PENAT, falando em PENAI, são programas que vêm a suplementar, a complementar o conteúdo todo da educação. Então, o PENAT hoje ele é voltado para o transporte escolar, onde há um suporte financeiro, inclusive há também orientações, cursos técnicos disponibilizados pelo FNDE para capacitar os técnicos das secretarias de educação, fazendo com que a educação ela consiga, por si só, funcionar. Com relação ao PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde há um fomento, onde há um investimento para que a Secretaria de Educação, o gestor da Secretaria de Educação, ele consiga fomentar a alimentação escolar, tão famigerada, tão conhecida, merenda escolar do município. Esse recurso ele vem baseado na quantidade de alunos cadastrada no censo do ano anterior e também da região, da localização de cada escola. Então, se o aluno ele está localizado numa escola na área rural, ele tem um percentual, ele tem um valor. Inclusive, é maior do que aquele aluno que está localizado na área urbana. Então, são programas muito importantes para o desenvolvimento da educação. Acredito eu que sem esses dois programas, sem esse incentivo do governo federal, seria praticamente impossível o funcionamento da educação. Isso para as famílias é importante, né? Exatamente. E nós sabemos que assim, a alimentação escolar hoje, ela impacta diretamente no aprendizado do aluno. Então, está ali a obrigatoriedade dentro do programa de termos um nutricionista habilitado, sua equipe,
para que o padrão nutricional ele seja correto, para que aquela alimentação ela seja correta, não seja uma alimentação de má qualidade. Inclusive há critérios, né? Existe o Conselho da Alimentação Escolar, que é o CAI, que ele é um colegiado responsável por aferir, de verificar, de averiguar se aquela alimentação ela foi licitada, se a alimentação que está sendo entregue foi aquela que foi adquirida, se a alimentação se ela tem os padrões nutricionais adequados. É elaborado também um cardápio, e esse cardápio ele também é monitorado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Então, assim, são programas, nós vemos aqui no estado de Pernambuco, que ainda é uma celeuma com relação ao transporte escolar. Nós precisamos avançar muito com relação a essa demanda, com relação a essa dimensão do transporte escolar, porque existem regiões que é praticamente intransitável, sobretudo nos períodos chuvosos. Então, há uma carência, há uma necessidade de um olhar diferenciado para esses dois programas que são essenciais para a educação. E contribuindo com Marcos, quando a gente fala em programas e projetos, para uma assessoria a nível municipal, a gente vê que programas e projetos também está ligado à infraestrutura. Como é que a escola está? Ela pode ser readequada, ela pode ser adaptada, ela pode ser ampliada, entra em programas e projetos. Quando a gente fala em alfabetização, para o estudante, ele está alcançando os níveis de alfabetização, entra em programas e projetos. E quando a gente fala em diagnóstico, medir ali a avaliação do município, entra em programas e projetos. Então, é essa a importância. A importância que Marcos enfatizou do PENAE, que é a alimentação escolar dos estudantes, que é um programa nacional que visa garantir essa alimentação, também envolve a agricultura familiar daquele município, já garantindo aqueles agricultores, aquela cooperativa participar com 30% do valor que vem anual para ser investido em agricultura familiar, para o aluno também participar daquela agricultura e comer aqueles alimentos saudáveis. Quando a gente fala do PENAT, o aluno, quando ele mora a uma distância de 2 quilômetros, ele já tem o direito de utilizar o transporte escolar, mesmo dentro do seu município, dentro da sua área urbana. Então, o PENAT, atrelado a ele, tem o PET, que é o Programa Estadual do Transporte Escolar, que vem também ajudar o município com os estudantes das escolas estaduais. Então, a gente vê, Evandro, que programas e projetos é uma gama, é uma ramificação que ajuda o gestor municipal a gerir o município com qualidade. Vem beneficiar os alunos, as famílias. Você falou em agricultura familiar. Eu não sabia que envolvia tudo isso também, não. O Programa Nacional de Alimentação Escolar dá essa garantia de atingir 30% do valor 30%. Repassado. E é por modalidade. Marcos enfatizou aí que os estudantes ele tem o valor específico. Se é da zona rural, o valor dele aumenta. E também o cardápio ele é dividido por modalidade. Anos iniciais, anos finais, creche, educação e a EJA. Então, o cardápio ele é específico. A nutricionista, que é a técnica em nutrição, dentro da Secretaria da Educação, ela tem que elaborar esse cardápio junto com a licitação pela modalidade, pela área específica. Na zona rural, você falou que tem um valor adicional maior. Isso, E na zona urbana, ele beneficia mais em quê, assim? Ele é um padrão, né? É o quantitativo de estudantes do censo anterior, ou seja, a merenda que está vindo este ano, que é do Programa Nacional, é referente ao censo contabilizado em 2023. 2025 vai contabilizar os estudantes de 2024. E assim sucessivamente. Você planta e colhe lá na frente. Então, por isso que o censo também é atrelado a um programa, ao Buscativa, ao Projeto Presença. Então, você vê que uma assessoria aos municípios na ramificação de programas e projetos é tão importante quanto qualquer outro assessor, um assessor pedagógico. Não é isso, Marcos? Então, só para enfatizar com relação à sua pergunta, Evandro, com relação à agricultura familiar, como a professora Velígia aqui falou, a lei sobre a alimentação escolar, ela diz que, no mínimo, 30% deve ser investido nos agricultores familiares. Então, o que é isso? Isso vem a contribuir para o aquecimento da economia local.
Então, aqueles Que é o agricultores... importante. Exatamente. Isso. Exatamente. E isso não limita outros investimentos que podem ser feitos. Então, o município ele pode instituir e contribuir com esse recurso que vem do governo federal, através de incentivos próprios. Como também o governo do estado, ele também pode contribuir de alguma forma para a melhoria, para um incentivo à alimentação escolar. Com isso, faz com que novas cooperativas, agricultores rurais, agricultores familiares que sobrevivem do sustento da terra, eles possam fornecer o alimento para a merenda escolar. E outra coisa que a professora Veli já falou, e é interessante a gente enfatizar, é que tem alguns alunos que têm restrição alimentar. Isso. Por isso, da importância do profissional dentro da merenda escolar, do nutricionista. Então, se for identificado que aquela pessoa, por exemplo, tem uma intolerância à lactose, então a merenda escolar garante que aquela pessoa tenha a sua alimentação de forma diferenciada. Isso. Legal. E tem município que tem até aquelas feirinhas dos agricultores, da agricultura familiar, os agricultores plantam e levam para todas as quarta-feiras, tem local que tem. E eles ganham essa questão da economia, eles ganham o seu dinheiro, né? Também vai girando essa questão econômica, vai ajudando as famílias, né? E vai incentivando outras famílias também a plantarem. Então, assim, é uma série de fatores, né? Com certeza. Exatamente. E outra, Evandro, que é bastante interessante a gente enfatizar, é que através do processo licitatório é feito um chamamento público. Então, esse chamamento público faz com que aquela pessoa que tenha a capacidade técnica, que se encaixe dentro do processo seletivo, dentro desse chamamento público, ele consegue ofertar, ele consegue fornecer a sua alimentação. Não é como um processo licitatório que nós estamos acostumados a ver, como um pregão eletrônico, por exemplo, onde ali vai se selecionar uma única pessoa, uma única empresa. Ou, dependendo do processo, se tiver vários itens, podem ser várias empresas. Então, se aquele agricultor familiar, se ele tem aquela capacidade técnica, se ele tem a documentação de forma regular, ele consegue fazer o fornecimento do produto dele ali para a alimentação escolar. Muito legal. E essas garantias do PENAI e do PENAT, como o Marcos bem falou, ela vai garantir o ensino-aprendizado, né? Porque um aluno bem alimentado, bem nutrido, ele vai aprender melhor. Um aluno que sabe que vai ter uma pontualidade na escola, na sua aula, ele vai assimilar melhor o assunto, porque ele sabe que o transporte vai estar ali para transportá-lo. Exatamente. Né? Isso. Então, Evandro, em resumo, nós conseguimos identificar que, através do transporte escolar, nós vamos cumprir com a legislação, porque a legislação diz que é dever do Estado garantir o acesso, então, através desse acesso, vem o transporte escolar. E a permanência é que, na maioria das vezes, a criança vai porque a alimentação, às vezes, é a única coisa que ela tem no dia. Então, tanto o acesso como a permanência, esses programas ele têm contribuído de forma bem significativa. Você falou de uma situação em relação às estradas, né? A gente sabe que tem o transporte, mas tem estradas que não facilitam, né, a chegada do aluno à escola. Acontece muito isso nos municípios, né, Marco? Isso, principalmente o município da Zona da Mata Sul, que sofre diretamente com as chuvas, né? Mas hoje, através do programa, inclusive nós temos aí o novo PAC, a distribuição, o governo federal está distribuindo alguns ônibus. Dentre esses ônibus, há os ônibus que são traçados. Então, que suporta, né? Que suporta. Eles conseguem, assim, né, transpor algumas barreiras que o ônibus normais não conseguem. Então, o FNDE, junto com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Contas da União, eles têm feito estudos, sobretudo nessas regiões onde sofrem diretamente com as chuvas, e têm construído, né, eles têm desenvolvido equipamento, têm desenvolvido veículos, na verdade, que suportam, que conseguem, que tem a tração 4x4 e conseguem transpor algumas barreiras, facilitando assim o acesso das crianças às escolas. Que legal. A gente vai conversando e vai aprendendo também, né? É verdade. Eu sabia que a agricultura familiar estava nesse conjunto também, que é importante. Minha filha mesmo, ela estuda numa creche que tem nutricionista, que tem todo esse cuidado, que tem crianças que às vezes têm tolerância a algum alimento, e esse cuidado de ter um profissional perto é importante, e os pais e famílias ficam tranquilos, né? Isso. A gente sabe disso e
fica muito feliz saber que o governo federal ele ajuda nesse sentido. Mas eu gostaria de saber também sobre o PCCR. Muita gente que está em casa às vezes não conhece, né, sobre essa sigla aí. PCCR, o que é? O PCCR é o Plano de Cargos e Carreiras e Remunerações, né? É o famoso Plano de Cargos e Carreira que muitos conhecem. Então, lá no artigo 206 da Constituição Federal, fala que, inclusive, lá no PNE, na meta 18, fala sobre a valorização profissional. Então, o Plano de Cargos e Carreira, o famoso PCCR, ele vem como um instrumento de reconhecimento do profissionalismo e um instrumento de valorização profissional. Então, o que seria isso? Seria a construção de metodologias, de métodos, de como acontece o acesso do professor e sua valorização na carreira, no tempo. Existem planos de cargos que valorizam o profissional tanto na horizontal como na vertical, como muita gente conhece, onde o profissional, à medida que ele vai se qualificando, há um incentivo financeiro. Então, isso está posto lá no plano de cargos e carreira. Como também há um incentivo pela permanência desse profissional na rede. Então, à medida do tempo, então é estabelecido de acordo com reuniões. Então, há municípios que são 2 anos, há municípios que são 5 anos, onde esses profissionais, geralmente professores, e agora, né, os demais profissionais da educação, eles são valorizados através de percentuais financeiros em seu salário. Quer dizer que é importante para uma gestão eficaz, né? Com certeza. É um documento que vai nortear, né, Marcos? A gente sabe que todo plano de cargo, carreira e remuneração é uma pedrinha no pé do gestor público, do gestor municipal. Porque ali ele vai lidar com toda a esfera de sindicato, a esfera dos profissionais de educação, que muitos acham que você fazer uma adequação ou você fazer outra análise do plano de cargo, carreiras e remuneração é somente aumentar o valor daquela faixa, daquele profissional. Mas a gente sabe que agir com responsabilidade vai garantir que aquele funcionário ele receba o seu salário com garantia, com responsabilidade. Então, assim, não é somente chegar e vamos fazer aí uma revisão do PCCR, não é isso, Marcos? Então, o plano de cargos e carreira é necessário que haja um planejamento. Esse planejamento, ele envolve vários atores. Então, é necessário que se tratando de município, que o prefeito esteja envolvido, que o secretário de educação, o sindicato, o conselho municipal de educação, o conselho do CACS, Fundeb, ou até os demais conselhos, às vezes existem sindicatos voltados a professores. Então, no período de planejamento, é necessário que haja diálogo. E esse diálogo ele seja fortalecido entre esses atores e esse planejamento seja realizado de tal forma que esse plano ele seja execuível no tempo. Isso. Porque não adianta, como o professor acabou de falar aqui, não adianta dar aumento por dar, porque o governo federal, às vezes, ele emite um valor de reajuste salarial, mas os municípios não suportam, não comporta esse aumento. Então, é necessário se fazer estudos financeiros, estudo de impacto financeiro, estudo em folha de pagamento, a possibilidade de aposentadoria no período, e que isso seja um diálogo recorrente, até que se construa, isso seja um instrumento construído por vários atores, e assim se chegue a um plano de cargos e carreiras e remuneração de forma execuível. E já aconteceu o caso que tem municípios que não chegam no diálogo com sindicatos. Aí Isso. começa aquela briga, começa toda a confusão. Isso é importante, Marco. Eu já cheguei a ver eu já cheguei até a fazer algumas coberturas em relação sobre o muita PC, política em cima dos PCCRs. E outra coisa que acontece muito, principalmente no plano de cargos e carreiras, estamos falando especificamente em educação. Existem muitos profissionais, muitos professores que estão fora de sua função habitual. Isso, os readaptados. Exatamente. Então, tem professores Se que... for mexer nessa linha aí, é briga. Então é uma discussão, uma discussão. Então é necessário que se identifique, que se aloque para saber se os professores se eles estão em seus devidos lugares, se estão no chão da escola, se estão lecionando, se estão executando a sua função habitual, não é isso, Marcos? para que você faça essa projeção. Não adianta você pensar em plano de cargos e carreiras sem pensar em projeção. Que já aconteceu, eu já atuei em outros municípios,
que nós conseguimos identificar, por exemplo, professores que atuavam como secretários Desvio de função. em desvio de função, estava dentro da folha do pagamento de professores, isso acaba inflando a folha. Então, quando você projeta isso no tempo, você acaba ficando com um plano de cargos e carreira inexequível, e depois que vira lei, tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Então, é aí Tem que que se começa cumprir. a discussão, é aí que começa a briga, na maioria das vezes. Como vocês falaram, tem que ter o diálogo. É. Sem diálogo não vai resolver. Não resolve. Exatamente. Né? E é um caso melindroso, né? Tem que ter cautela, tem que ter realmente reuniões para que possa se resolver da melhor maneira possível. Porque a gente sabe que nos municípios acontece muito isso, né? Muito. E é um caso... Bastante. Tem que ter a negociação, o planejamento e o monitoramento, né? Desse plano de cargos e carreiras. E até porque tem várias classes, né? Classes de professores. É. E se mexer... O você administrativo, que também o precisa ser o administrativo, PCCR deles. Exato, exatamente. E agora nós, com a nova lei do Fundeb, englobou 30-70, todos, né? Então, antes a gente falava em 60% para professor e 40%. Depois houve uma alteração, ficou 70% e 30%. E agora nós falamos sobre os profissionais de educação. Então, quando nós falamos de profissionais de educação, está ali, né? Sem desmerecer a função, mas desde o porteiro até o gestor escolar. Então, todos entram como profissionais de educação e todos merecem estar incluso dentro do plano de cargos e ser valorizado na medida E da fazer sua, uma seu trabalho. revisão em cima desse conceito agora que Marcos está nos repassando, que é um conceito atual, é mexer com a vida de todos, né? É mexer com a política pública daquele município. Por isso tão importante as assessorias, não é isso, Marcos? Exatamente. Então, eu também conheço amigos meus que trabalham dentro de sindicatos e a fala deles é o seguinte: quando a gente vai trabalhar com plano de cargos, a gente não está trabalhando com pessoas, a gente está trabalhando com a história. Então, isso é fruto de conquistas. Então, é necessário que se tenha um planejamento, é necessário um corpo técnico. Não é o professor querer um aumento sem ter o suporte financeiro para o município contribuir com esse aumento, né? E, às vezes, o município ele não tem suporte financeiro, aporte financeiro para dar o percentual que é requerido. Nós sabemos que dentro da educação, todo investimento é pouco. Porque o professor ele tem sido desvalorizado, né? O professor ele merece ser reconhecido, ter ali, através do seu trabalho, a gente consegue, né, mudar vidas. Nós, enquanto professores, a gente consegue mudar vidas e merecemos essa valorização que às vezes não temos. Mas não adianta dar um aumento que ele não seja execuível e esse plano ele ficar no meio do caminho e ter quebra-panela, bate-panela na frente das prefeituras. Alguns entendem, E outros não entendem. Aí começa pressionando o sindicato pressiona a prefeitura e começa aquela confusão, né? Aí cria-se aí uma gama de professores readaptados, com idade para se aposentar, não se aposenta, municípios com previdências próprias, que o plano de cargos e carreiras estão bem atrasados, bem lá atrás, bem no passado. E tem professores, por exemplo, em alguns municípios que a gente passa, com 72 anos, na idade da compulsória, né, que o pessoal diz, a aposentadoria, diz assim, não, é expulsatória, tem que expulsá-lo, porque não quer sair, porque não vale a pena se aposentar para receber um salário lá embaixo. Então, Evandro, só deixando bem claro aqui, que é muito importante você ter, dando esse suporte. Agora nós temos, né, a finalização do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que ele é decenal, ele se iniciou em 2014 e vai até agora 2024, onde lá na meta 18 fala nessa valorização. Então, quando os municípios, sugerimos, né, que quando os municípios sentarem para dialogar, é necessário que tenha um corpo técnico que compreenda sobre finanças, que esse diálogo seja coletivo e que essa construção ela seja macro, para que você não crie um plano de cargos e carreira entre poucas pessoas e acabe se engavetando. Pensar sempre no coletivo. Então, o pessoal dos municípios, vamos manter o diálogo. Né? É verdade. Vamos conversar um pouco. Vamos e é um ano atípico, né? Um ano de eleições. E esse ano, né? Você sabe que é um ano complicado. É verdade. Né? É verdade. Mas bem, o serviço de apoio técnico e jurídico contábil pode auxiliar na elaboração e implementação de programas e projetos do PCCR? Sim. Sim, nós sabemos que hoje, como eu estava falando, é necessário que tenhamos pessoas técnicas,
né? Às vezes tem pessoas que têm boa vontade para trabalhar em determinados Mas não é técnica, segmentos, mas né? falta técnica. Quando você fala em setor contábil, nós estamos falando em contabilidade. Então, é necessário que a gente compreenda o funcionamento do recurso. Como é que o recurso vem, como ele deve ser investido e, sobretudo, sua prestação de contas. Juridicamente, nós sabemos que nós vivemos num país cheio de leis. Então, é necessário não somente ter a compreensão, mas a interpretação da lei ela é muito importante. Então, essas duas figuras, né, atrelada a um olhar administrativo, a um olhar pedagógico, são de extrema importância para a construção de um plano de cargos sólido, enxuto e que seja execuível, viável. Exatamente. Porque quando a gente diz uma assessoria técnica, né, Marcos? Como somos assessores, consultores dos municípios, a gente vê que a gente tem que ter estratégia. Consultoria financeira, a gente tem que ter o entendimento da projeção, da LOA do município, não é isso, Marcos? Exatamente. E juridicamente a gente tem que entender tanto as leis municipais, que vai reger ali aquele município dentro do plano de carreira, as leis estaduais e as leis federais, para garantir realmente que todos estejam contemplados. E vocês que trabalham aqui na consultoria, vocês vão até lá, né, no município, né? E passa todas essas informações. Então, nossa equipe ela tem feito, né? Ela tem aos municípios, tem dialogado com os prefeitos, secretários. Já chegamos a dialogar com sindicatos de professores. Bem complicado. É bem difícil, né? A gente também, por outro lado, como somos professores, a gente sente a dor do professor, né? A valorização. Eu estava vendo... Né? De uma maneira, você entende que o professor, quando ele se filia em um sindicato, né, afiliado a um sindicato, eles cobram, né? Para que o sindicato mostre trabalho. Exatamente, mas falando tecnicamente, é necessário que haja, sim, uma valorização profissional, mas que haja aporte financeiro. Então, é justamente esse estudo que nós fazemos. Nós vamos no município, nós vemos a capacidade financeira do município, as projeções de aumento e, assim, emitimos relatórios para estudo entre Tem município que não tem receita, né, Marcos? Infelizmente. Exatamente. E os da mata, principalmente. Exatamente. Nós temos municípios pobres. Mata Sul, Mata Sul. Município. Exatamente. A cana-de-açúcar não tem mais, né? Você é de Gamileira, né? De Chechel. Gamileira eu trabalho lá. Trabalha lá. Então, assim, nós temos municípios que, se comparado a outros, são municípios pobres, porque vive única e exclusivamente dos recursos oriundos do governo federal. Não existe, assim, um vulto de recursos próprios. Eles não conseguem captar recursos através dos impostos que são gerados dentro do próprio município. Então, acaba que o município ele trabalha no limite, trabalha no que a gente conhecemos como no vermelho. Então, é necessário fazer esse estudo, é necessário ver essa projeção para ver o impacto que isso vai dar e se tem sustentabilidade. Porque se não tiver sustentabilidade, ele torna-se inviável. Então, não é interessante você propor que seja aprovada uma lei para aprovação de um plano de cargos se ele não tiver aporte financeiro suficiente. Por que os municípios da Mata Sul sofrem tanto? A indústria que era comum era a cana-de-açúcar. Né? Você vê que todas, ou a maioria, acho que 90% das indústrias canavieiras que ali fecharam. Então, assim, é ou o comércio ou a prefeitura. Então, é realmente precária a situação, porque a gente vê que aqui no Agreste já tem uma terceirização da fábrica têxtil, a receita já é bem maior. No litoral, vemos aí o turismo, e a mata fica ali no meio, apertada com a sua despesa maior do que a sua receita. Infelizmente. Durante muitos anos, foi dominada pela cana-de-açúcar. Pelos coronéis. Coronéis, e assim, ficou dependente. Né? Você veja que o Agreste tem muita plantação, né? Agricultura familiar. E criação, né? E assim, e a Mata Sul tem o turismo, né? Que é bastante explorado, mas não tem aquela cultura da plantação, um exemplo, da macaxeira, do cará, não tem. É cana-de-açúcar. E agora os grandes pastos, né? A cana-de-açúcar deu espaço agora para os grandes proprietários, fazendeiros de criação de gados.
Então, a gente Isso. vê aí que diminuiu ainda mais. Ainda mais. E, assim, a questão da evasão, da migração, o pessoal saindo da mata para o sul do país, para o sudeste, para poder alcançar aí a sua sustentabilidade. Em busca Porque de, não tem, de não coisa tem. melhor. Então, Evandro, fazendo um comparativo aqui, se pegarmos aqui como um exemplo, um Caruaru. município X, se você pegar a folha de pagamento da educação, a tendência dela é aumentar. Porque como está posto lá em alguns planos de cargos, você cresce na qualificação e você cresce no tempo. Então, se eu pego uma folha de pagamento de 5 anos atrás, dependendo do que está lá no plano de cargos, a cada 5 anos, naturalmente, vai ter um acréscimo. Um aumento. E eu não tenho a garantia de que as rendas do município ela vai acompanhar, porque às vezes elas são sucumbidas pela a inflação. Então, veja, eu tenho inversamente proporcional. Eu tenho uma folha de pagamento que ela só cresce, a tendência dela é crescer, e eu tenho recursos, principalmente dos municípios pobres, que ele tende a cair. Então, se eu não tiver um planejamento estratégico para isso, vai chegar uma hora que a conta não fecha. Eu vou ter professores, né, profissionais da educação. E vai dar dor de cabeça. Exatamente. Eu vou ter um plano de cargos e carreira que ele tende a aumentar e eu não tenho sustentabilidade financeira para aportar Garantir. essas folhas. Então, por isso que o planejamento, o estudo técnico, ele é tão importante. E a assessoria entra aí, não é, Evandro? Entra aí. Para poder ajudar, orientar. Ela não vai fazer, né? Mas ela vai assessorar. Né? É preciso que tenha essa orientação. Né? Isso. A gente já sabe que muitos municípios hoje não suportam tanto. Principalmente a Mata Sul, vocês conhecem, que viajam por lá, há município com 10 mil habitantes, né? Que a receita está morrendo, a economia se acabando, né? Muitos comércios fechando, porque não tem para onde girar o comércio economicamente. Então, assim, essa consultoria, essa como é que diz, gente? Esse apoio, né, de vocês é importantíssimo. Importantíssimo. Exatamente, Evandro. Então, a consultoria e a assessoria, ela está disposta, né, a discutir. Então, às vezes o município ele encontra-se com um problema por falta de conhecimento, ou senão até por falta de capacidade técnica, de pessoas técnicas que mostrem ali. Então, a assessoria e consultoria ela vai atuar nessa função. Em sentar, dialogar, mostrar, propor para que o município ele veja ali como uma solução para a resolução dos problemas, de alguns dos problemas da educação. E a nossa consultoria vem fazendo isso, né, Marcos? Orientando, trilhando aquele caminho que é um caminho certo. E os gestores dos municípios, eles vêm assim, acolhendo a nossa consultoria com responsabilidade, porque sabe que o nosso papel ali é fazer com que ele cumpra o seu papel de gestor dentro das políticas públicas com responsabilidade. E a FICAP Soluções fazendo esse Só trabalho. vem garantindo isso. Isso. Tá bom, o nosso bate-papo, né? Tá legal, né? Maravilhoso. Quanto mais a gente fala, vai aparecendo assunto. Exatamente. É legal isso aí. Agora, me diga uma coisa, quais são as ofertas e dicas práticas que vocês indicam para os gestores educacionais para que eles busquem a utilizar o auxílio técnico, jurídico e contábil? Os desafios de um gestor municipal é grande. No dia a dia ele tem vários desafios. Garantir que a sua gestão ela seja cumprida, ela seja eficaz, ela seja eficiente, ela atinja o seu propósito, que é garantir qualidade de vida para os seus munícipes, vai depender muito de como ele está sendo assessorado, tecnicamente, juridicamente, na sua parte contábil. Então, é uma importância muito grande de um gestor municipal estar bem assessorado, não é isso, Marcos? Exatamente. Então, quando você fala em gestor, trazendo para a educação, o gestor educacional hoje ele precisa ter conhecimento sobre várias áreas, né? Então, por isso que vem o desafio. Então, um gestor hoje ele precisa ter um conhecimento técnico-pedagógico. Isso. É necessário que ele conheça como funcionam os índices, como é que estão os resultados. Então, é necessário que ele tenha conhecimento a respeito dessa dimensão. Como também é necessário que ele tenha um conhecimento técnico a respeito de programas e sistemas, porque a cada dia
surgem novos programas e é necessário que eles saibam, ainda que não vá lidar com aquilo, mas que eles saibam como é o funcionamento dele. Por outro lado, há também a necessidade que ele conheça a respeito do financeiro. Então, um gestor hoje é necessário que ele saiba qual foi o recurso que entrou para a sua educação. Está por dentro de tudo. Exatamente. Isso. Como é que ele vai lidar com aquele recurso, qual o prazo que ele tem, em que ele pode investir. Outro ponto que é bastante interessante, que o gestor ele deve ter um bom conhecimento, é na relação interpessoal. É lidar com os seus liderados. Então, veja quantos desafios o gestor não tem. E, às vezes, dentro do seu corpo de funcionário, você não tem pessoas capacitadas para isso. Então, é por isso que é necessário a gente ter um aporte, um acompanhamento de uma consultoria. É saber ser líder, né? Exatamente. É saber ser líder. É você exercer a liderança. É um É desafio. muitos fatores, né? É. Vocês falando e vai aparecendo aqui na mente muita... Exatamente. Porque não é só ser gestor, também tem que... Você falou na questão tecnológica. Tecnológica. Né? As coisas vão avançando, você também tem que estar por dentro daquele sistema. Muito importante, Marcos. Exatamente. Por isso que quando você vem com uma pergunta dessa, os desafios são múltiplos. São muitos. Então, e às vezes a gente procura, né, nós temos algumas empresas, alguns órgãos que dão um suporte, né, às secretarias, como as Undimes, o próprio FNDE. Só que o FNDE ele não comporta. Ele não comporta. Às vezes os gestores eles tentam entrar em contato, mas não tem contato. As Undimes não têm informação. E quando você tem o suporte de uma consultoria, de uma assessoria, tem pessoas capacitadas com expertise na área. Isso. Então, por isso da importância de você entra ter... Nessas exatamente. indas e vindas aos municípios, a gente vê que gestor hoje municipal, eu falo tanto quanto o prefeito como o secretário, eles têm a ciência de que para alcançar uma receita maior para o município, para o recurso ele vir maior e com mais assim rapidez, a gente sabe que tem que atingir metas, tem que cumprir com prazos, tem que dar resultados. Então, se o município, antigamente uma escola, quando os índices estavam menores, dava uma caída, o governo federal investia mais. Hoje é diferente. Para você ter mais investimento, você tem que dizer que o seu aluno, o seu estudante, ele está com qualidade, ele está com avaliação. Mudou tudo. Ele tem que estar bem avaliado, seguir aquela linha de que o seu estudante ele está dando resultado, que é o valor aluno-rendimento. Não é isso, Marcos? Isso, vá. Se não tiver, o recurso ele não vem como deveria vir. Interessante que vem mudando. E a preocupação dos gestores hoje é criar aí um projeto de alfabetização para poder o meu estudante ele estar dentro dessa linha para poder o recurso vir com mais eficiência. Então, eles estão sabendo que uma assessoria com responsabilidade, como a SICAP é de tamanha importância para ele gerir o município com qualidade. Então, Evandro, outras coisas que a consultoria pode dar suporte é no atendimento a algumas demandas para a captação de recursos. Isso. Né? Então, o município hoje, ele sobrevive desses recursos oriundos do governo federal, só que dentro dessas leis, a consultoria, a assessoria, ela pode dar esse suporte para a captação de novos recursos, como, por exemplo, novas turmas da educação infantil. Então, às vezes, tem um município que teve ano passado uma quantidade de alunos, hoje aumentou e continua recebendo como se fosse no ano passado. Então, há a possibilidade, através de uma consultoria, de a gente pegar essa quantidade de aluno excedente e a gente solicitar recurso para eles. Isso. Então, é um suporte a mais. A mais, dentro do município. Então, a questão das unidades executoras, que a gente também pode pedir, né, Marcos? Fazer consórcios nas escolas da zona rural, acima de 50 estudantes, a gente já criar ali uma unidade para poder receber aquele recurso. Então, a consultoria ela vem somente somando com os municípios. É tanta coisa que você vai falando, vai falando e a gente vai aparecendo. Vai aparecendo. E, assim, esse suporte que você está falando, aí reunir o quê? Os alunos? Porque a zona rural, geralmente elas são nucleadas, né, assim, Marcos? E quando uma escola ela tem uma matrícula boa, um exemplo, 2024, uma escola da zona rural, uma escola X, alcançou 70 alunos na sua modalidade, entrando a EJA, que geralmente tem, as multisseriadas, anos iniciais, e a educação infantil. Então, para o próximo ano, essa escola, se criar uma unidade executora dentro da normatização, ela vai alcançar o seu recurso.
ela vai ter ali o seu recurso próprio para poder gerir aquela escola. Então, a assessoria também, ela dá esse suporte para orientar essa questão da normatização, para que uma escola ela venha ter a sua unidade executora própria. E como você falou, Evandro, os desafios são múltiplos Muitos. mesmos. Por quê? Porque a cada dia novas plataformas, novos programas, novos Isso. sistemas, como a professora acabou de Prestação falar aqui. contas. Então, para o gestor ele se sustentar em sua pasta, é necessário que ele tenha uma compreensão de como funciona. Desde a captação do recurso, desde a solicitação de abertura de uma unidade executora, desde o monitoramento, porque o que acontece? A lei diz que uma escola, se ela tiver acima de 50 alunos, ela cria sua própria unidade executora, que nós conhecemos como EX. Mas e as escolas que têm abaixo de 50? Aí, como é que fica, né? Aí é onde entra os consórcios. Aí onde entra esse suporte, que você pode direcionar esse recurso, você faz a atualização dentro do PDDE Até 5 Web, escolas, né? dentro do PDDE Web, e esse recurso ele é direcionado para uma conta específica para o município, e o município faz investimento nessas escolas que têm abaixo de 50 alunos. Se o município achar viável, ele pode nuclear essas escolas que têm menos de 50 alunos e cria uma unidade, como se fosse um consórcio de escolas. Então, eu posso pegar até 5 escolas, crio um consórcio e o recurso vai diretamente para aquela UX, aquela unidade executora, e ele faz o investimento devido dentro daquelas escolas que foram consorciadas. Importante, gente. São isso. grandes desafios, Evandro. Desafios. A educação é um todo. São desafios, mas que tem solução. Pois Por isso o SICAP está aqui. Eu tenho certeza, vocês que estão em casa estão tirando todas as dúvidas. Com certeza, porque aqui é um time de fera, a turma da consultoria está de parabéns. Veio aqui nos episódios anteriores, Elba, Isabela, né? É uma Tanta gente já passou consultora por aqui. jurídica de mão Um cheia. abraço Elba. para elas, para as meninas. E assim, tantas pessoas já passaram aqui com outros assuntos que é importante tirar a dúvida do pessoal, né? Isso. Ó, analisando todo esse assunto que a gente abordou aqui, né, no Scapcast, hoje, qual é a mensagem que vocês deixam para os gestores educacionais? Então, Evandro, eu vou falar muito intimamente. Nunca, aliás, né, os desafios são muitos. Fácil nunca vai ser. O impossível não existe. Né? Não existe em que sentido? Que é muito difícil, mas essa tarefa ela não pode se tornar impossível. Então, há possibilidade de você melhorar os seus indicadores, há possibilidade de você captar recursos, há possibilidade de você gerir a educação, mas para isso é necessário que você tenha um corpo técnico. Então, não troque o seu corpo técnico por um corpo político. Isso. Porque, às vezes, tem muita gente que está dentro da sua equipe e essa equipe é muito política. E a gente precisa de pessoas técnicas, que é para quê? Para conseguir captar, para conseguir investir e fazer a devida prestação de contas em seu devido tempo. Então, com isso, a educação ela se sustenta. Ela tem sustentabilidade financeira, ela consegue, através dos indicadores, elevar, porque está tendo o devido investimento. E nós sabemos que é diretamente proporcional. Quanto mais investimento, melhoria há na educação. E contribuindo aí com a fala e a mensagem de Marcos, a gente deixa assim que uma mente que se abra a uma nova ideia, nunca mais ela vai voltar ao seu tamanho original. Então, um gestor municipal, um gestor de educação, que se abra a uma nova ideia com uma consultoria, uma assessoria, a mente dele não voltará mais a seu tamanho original, porque ali ele vai ter um leque de amparo, de direcionamento, o desenvolvimento educacional do seu município vai ter garantias, é uma alimentação de qualidade, é um transporte efetivo, são profissionais da educação bem capacitados e nós da assessoria só temos aqui a agradecer essa oportunidade e dizer que os municípios possam ter confiança, porque trabalhamos sim com responsabilidade e com transparência para garantir que a educação tenha o seu ideal alcançado. Né? Muito bem. Gente, o bate-papo foi muito bom. Eu agradeço a vocês. Eu que agradeço. Né? Foi Ter tranquilo, aceitado, foi prazeroso. Foi legal. Coisa boa. Vocês terem aceitado o nosso convite, né? E eu quero que você deixe uma mensagem para o público que está assistindo a gente. Com certeza tem gestores, tem professores. A sua mensagem final. Então, Evandro, vou até me ajeitar aqui na cadeira. Profissionalmente, eu diria que
desafios são enormes. Nós vivemos em um país que poucos são os investimentos em educação, e os investimentos, quando são canalizados para a educação, eles às vezes não são investidos da forma correta. Pessoalmente, eu digo que é válido você trabalhar com educação. Parafraseando Paulo Freire, ele diz que não tem como nós mudarmos o mundo se não for através da educação. Então, a educação, ela acaba mudando as pessoas, e as pessoas ela conseguem transformar o mundo. Então, eu diria pessoalmente a cada gestor que está nos ouvindo, nos assistindo, que é válido você lutar pela educação. Eu, como sou cristão, eu creio que a solução está em Cristo. É você alimentar a sua fé diariamente. E profissionalmente eu digo que não há solução se não for pela educação. Sua mensagem. A mensagem principal é dizer que a gente sozinho, a gente chega ao nosso objetivo, mas a gente em equipe, a gente vai chegar com mais êxito, com mais qualidade. E dizer que o conhecimento é libertador, não é isso, Marcos? Exatamente. É falar para você, telespectador, a você, gestor municipal, a você, secretário de Educação, poder contar conosco enquanto SICAP Soluções, enquanto assessores, para poder alcançar o objetivo principal, que é uma educação de qualidade para o seu município. Muito bem. Gente, mais uma vez, grato pela presença de vocês, né? E a você de casa, ainda não seguiu o nosso canal no YouTube, @SICAPcast, vai lá, ativa lá o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Muito obrigado, gente, e até mais.